Paz e bem a todos e a todas. O Rosário Franciscano ou Coroa Franciscana, última parte. Como rezar a coroa ou Rosário Franciscano? Nos dois vídeos formativos anteriores, ou nos dois podcasts, sentimos a necessidade de alertar para o perigo de que a oração da coroa ou Rosário Franciscano fosse feita como devocionismo e não no espírito da devoção. No segundo vídeo formativo ou podcast, relatamos a história ou história da coroa ou rosário franciscano, colocando-nos em oração no espírito da santa devoção, afastando todo o devocionismo e também de posse do sentido do rosário franciscano ou coroa franciscana, podemos resgatar sadiamente essa prática devocional de nossa tradição espiritual franciscana. Como dizia nos episódios anteriores, muitos de nós, franciscanos seculares, temos devoção ao terço. Rezamos terço disto, terço daquilo, em casa e em nossa paróquia. Mas, infelizmente, não rezamos a coroa franciscana, nem divulgamos como meio de evangelização. Muitas vezes nós temos o terço nas mãos, no pescoço, na bolsa, mas não temos um rosário franciscano. Como um franciscano ou franciscana não tem a sua coroa franciscana? Isso ocorre também com alguns frades e clarissas. Muitos utilizam um terço pendurado na corda, mas não a coroa franciscana. Desejo contribuir com esses 3 episódios para que muitos franciscanos e franciscanas de toda a família franciscana adquiram sua coroa franciscana ou rosário franciscano ou ainda rosário seráfico, tenham o hábito de cotidianamente ou no sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, rezarem com devoção. Fiquei muito feliz que, recentemente, na minha participação no curso de Franciscanismo 2026 para os frades temporários de 3 províncias dos frades menores, organizado pela província Santo Antônio do Brasil, entre os presentes que recebi estava uma coroa franciscana. Quando fui fazer um elogio por ter recebido a coroa franciscana, Frei Rodrigo respondeu: foi o Frei Rogério, provincial, que pediu para divulgarmos o que é nosso. Fiquei encantado, né? Eu sempre trago no meu peito aqui a coroa franciscana, né? Rito São Damião. Também coloquei aqui uma caveira para lembrar a irmã Morte, né? Momento Mori. E fiquei muito feliz de ter ganho aqui a coroa franciscana, né? Com, portanto, os 7 mistérios da alegria de Nossa Senhora, o tal e, como é particular, as 2 Ave-Marias, totalizando, portanto, 72 Ave-Marias. Bom, neste último episódio, pretendo dar algumas pistas, sinais de como rezar os 7 mistérios das alegrias de Nossa Senhora. Sobretudo para compreendermos que rezar a coroa franciscana, preste atenção, é um modo de ler o Evangelho. Rezar a coroa franciscana é uma forma de exegese orante do Evangelho. A coroa franciscana é uma forma de exegese bíblica, uma lexio divina, para quem tem o espírito da santa devoção ou busca adquirir tal espírito, sendo mais preciso com nossa tradição espiritual franciscana. A devoção, a coroa franciscana, é uma leitura espiritual do Evangelho porque é uma oração mental e não apenas uma oração vocal. A oração mental inflama a vontade, promove os afetos, sendo, pois, uma modalidade de oração tipicamente franciscana que nos prepara para a oração contemplativa. Portanto, nada de ficar com uma forma mnemônica, mecânica, né? Ave Maria cheia de graça, sem nem pensar, imaginar ou estar atento
a atitude orante, ao que está sendo dito e para quem está sendo dito, né? Então, uma oração mental. Contemplar os 7 mistérios das alegrias de Nossa Senhora é pedagogicamente melhor, mistagogicamente, ser conduzido ao mistério da perfeita alegria franciscana de uma vida compreendida a partir do mistério da vida em Cristo. Perfeita alegria, porque não é uma alegria proveniente de nossos gostos subjetivos, dos quereres do homem ou mulher velha. É a alegria proveniente da nova sensibilidade do homem novo, do homem ou mulher penitente. É fruto da sensibilidade, olha só, que o jovem Francisco pediu diante do crucifixo de São Damião. A perfeita ou verdadeira alegria é a alegria que provém da vida enxertada no mistério da vida de Cristo. É a alegria do seguimento do Cristo pobre, humilde e crucificado. É a alegria do discipulado. Alegria, pois, salvífica, por ser a ação de Deus em nós e através de nós, mesmo em meio à tribulação, provação e sofrimento. Uma alegria, pois, que não se caracteriza por possuir coisas ou satisfação de nosso ego e seus desejos, mas alegria pela cristificação, quer dizer, da identificação com a vida de Cristo. Alguns apontamentos para ajudar a contemplar ou a rezar meditando o rosário franciscano, não proferindo palavras sem pensar no que se está rezando, mas colocando a imaginação e reflexão para atuar, extraindo um ensinamento, uma compreensão que nos impulsiona a desejar ou a intensificar a vida em Cristo. Primeiro, silenciar para entrar em oração, para acessar ou nos conectarmos com a Trindade que habita em nós pelo batismo e pela graça de nossa profissão, que é uma renovação do batismo. Fazer, pois, o sinal da cruz com muita fé e devoção. Prestemos atenção nesse ato de fazer a cruz sobre si mesmo. Façamos sem pressa, com seriedade, com lentidão, pensando e crendo no que estamos invocando sobre nós. Permaneçamos em silêncio, tentando silenciar nossas palavras, nossos pensamentos e nossas paixões. Tentemos treinar a plena atenção dirigida à oração, a estar atentos, presentes à presença de Deus. Essa atitude corporal e mental, tentando levar essa quietude ao nosso coração, possibilita uma verdadeira oração de nosso ser inteiro, corpo, alma e espírito, diante de Deus. Esses 3 âmbitos, essas 3 dimensões estão atuando na oração, corpo, alma e espírito. Então, a partir dessa atmosfera espiritual, acessamos, por assim dizer, a realidade objetiva da vida trinitária em nós que recebemos no batismo. Assim, o Espírito vai orar em nós e conosco. Entraremos no fluxo de amor trinitário. A oração verdadeiramente cristã é, na verdade, possibilitar que o Espírito ore em nós ao Pai em Cristo Jesus. Com tais disposições interiores e no poder e autoridade de nosso batismo e de nossa profissão franciscana, professamos nossa fé rezando o credo, seguido do Pai Nosso, a oração do Senhor, 2 Ave-Marias, não 3, como num texto comum, e um Glória à Trindade. É preciso, de vez em quando, meditar nessas orações para sabermos o que estamos dizendo. O Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. É a oração do Filho que se dirige ao Pai.
Quando rezamos o Pai Nosso, é o Espírito do Filho que, pelo batismo e pela vida de penitência franciscana, habita em nós e nos torna filho no Filho. Quem é Ele? É o Espírito, que é quem nos faz dizer, é esse Espírito do Filho que nos faz dizer, Pai Nosso. É importante, na verdade é essencial, observar a ordem dos pedidos da oração. É a ordem correta da hierarquia de nossos pedidos ao Pai. Nosso relacionamento com Deus, com nosso Pai, segue essa ordem. Não querer esse desejo expressa que ainda não somos filhos e que Deus ainda, no fundo, espiritualmente, não é nosso Pai. Rezar a Ave Maria é falar as palavras do arcanjo Gabriel a Maria. Já pensou nisso? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. As palavras de Gabriel. E então, quando rezamos a Ave Maria, nessa atitude, nessa disposição do Espírito, estamos recordando a Maria do mistério da Anunciação, da visita do anjo, do dia em que Jesus, o Messias, se encarnou em seu ventre. Rezar a Ave Maria, unidos espiritualmente ao arcanjo Gabriel, recordamos o momento em que a Virgem se tornou mãe de Deus. Por isso, nós, pecadores, recorremos a Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Tudo isso saudamos a Trindade ao rezar o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo no início e ao término de cada mistério. Ao término do último mistério, na coroação de Maria e sua assunção ao céu, rezamos o Glória e uma Salve Rainha. Eu, particularmente, depois do Glória e antes da Salve Rainha, gosto de rezar a saudação à bem-aventurada Virgem Maria de nosso irmão São Francisco. Isso para saborear como Francisco contemplou a saudação do anjo a Maria que tanto inquietou nossa mãe. Assim me conecto com as fontes franciscanas, meditando em Maria, Virgem e Mãe, como modelo do cristão cristificado. Assim vamos nos familiarizando com o modo mariano de Francisco. Então, unidos espiritualmente ao nosso irmão São Francisco e todos os santos da família franciscana, rezemos: Ave, ó Senhora, Santa Rainha, Santa Mãe de Deus, Maria, que és virgem feita igreja, eleita pelo Santíssimo Pai do céu, a quem consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito. Em ti residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave, ó Palácio do Senhor. Ave, ó tabernáculo, né, sacrário do Senhor. Ave, ó casa do Senhor. Ave, ó vestimenta do Senhor. Ave, ó serva do Senhor. Ave, ó mãe do Senhor. E ave, vós todas, santas virtudes infusas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, fazendo-os de infiéis fiéis de Deus. Amém. Agora, vou tentar direcionar nossa meditação destacando aspectos fundamentais em cada mistério. Isso para ajudar, para contribuir com nossa oração mental, com nossa leitura orante da coroa franciscana. Os mistérios são verdadeiros mistérios. Mistério não esconde, mas revela. O mistério cria sempre uma abertura, uma possibilidade sempre nova de adentrar na realidade sem nunca esgotá-la. No mistério é Deus agindo na história, na vida das pessoas. Deus visita, faz ou propõe uma aliança. O ser humano responde e desencadeia as consequências da vocação através da missão que vai se impondo nas circunstâncias da vida.
Os 7 mistérios das alegrias de Nossa Senhora são os mistérios da vida vocacional de Maria, como virgem e mãe, como sendo protótipo ou arquétipo de uma vida em Cristo. É um princípio dos padres da igreja. O que aconteceu materialmente, física e espiritualmente com Maria deve acontecer espiritualmente, misticamente com a igreja e com cada alma do fiel. Perceberemos, sobretudo, com a meditação diária da coroa franciscana, que a alegria se dá em meio ao sofrimento. É importante perceber em cada mistério que a alegria se dá numa dialética de alegria e dor. Os 7 mistérios das alegrias de Nossa Senhora não excluem, não imunizam do sofrimento, mas o transfiguram. O que prevalece ou predomina é a alegria na dor. Primeiro mistério, contemplamos o mistério da Anunciação, o mistério da vocação de Maria. Aqui é a arqué, o princípio de uma aliança de amor e enamoramento. Deus envia seu arcanjo Gabriel para a casa de Nazaré, para o eremitério de Nazaré, para a casa de José e Maria. Nazaré. Nazaré. Meditar nisto sempre me encanta apaixonadamente. O que era Nazaré? Um vilarejo insignificante mesmo para as Sagradas Escrituras da época, de 300 a 600 pessoas. Nazaré não é falada nas Escrituras. Gabriel, enviado por Deus, missionário do Pai, visita o eremitério de Nazaré. Não visita sequer o templo de Nazaré. Não visita uma casa no centro religioso de então Jerusalém. E mesmo em Nazaré, não visita Maria no templo de Nazaré, na liturgia sagrada do templo. O arcanjo Gabriel deixa, pois, de ir ao templo de Nazaré e vai para uma casinha pobre, simples e humilde. É na secularidade, na liturgia sagrada e oculta do lar, do eremitério de Nazaré, que Deus visita e se encarna no seio de uma adolescente pobre e humilde. Tudo fala de gratuidade e de uma infinita misericórdia. Vocação é graça. Quando escolhemos trilhar um caminho vocacional para escolher um estado de vida, na verdade é porque antes nós é que fomos escolhidos. Nós escolhemos a escolha que antes nos escolheu. Nós só podemos escolher, nós só sentimos uma irresistível atração por um estado de vida ou missão, porque antes de nossos desejos de desejar isto ou aquilo, o Pai nos escolheu e nos atraiu. Nós só olhamos o Senhor porque antes ele nos viu. Maria escolhe ser mãe do Messias porque antes misteriosamente foi eleita pelo Pai, consagrada ao Filho com o Espírito, como ensina e reza São Francisco. Maria e José estão noivos, têm planos, projetos, têm seus desejos pessoais e de vida a dois. O arcanjo Gabriel chega no eremitério de Nazaré em meio às tarefas domésticas seculares de Maria e chama: Ave, cheia de graça. Maria prontamente se dispõe obediente a realizar a vontade do Pai. Não vai calcular, medir, pesar seus desejos, sonhos e projetos com o projeto de Deus. Não pede para Gabriel esperar enquanto ela vai fazer uma planilha ou registrar uma ata do acontecimento para depois verificar se pode aceitar ou não. Maria não se fixa em sua subjetividade, em seu ego. Ela tem, ao contrário, os olhos fitos no Senhor. Como verdadeira penitente, como franciscana secular, coloca-se em total disponibilidade para servir o Senhor. Maria é livre porque é serva, e assim Deus viu que ela poderia ser a mãe.
Podemos pensar que talvez a humildade, pobreza, simplicidade, atitude orante de Maria e do eremitério de Nazaré atraiu o olhar do Pai, do Filho e do Espírito. Se o primeiro mistério nos faz meditar na visita do Senhor a Maria, agora, no segundo mistério, nos faz meditar na consequência dessa visita. O segundo mistério é a visitação de Maria. Se no primeiro mistério contemplamos o mistério da vocação, então no segundo mistério contemplamos o mistério da missão dentro da vocação. Isso aconteceu e acontece conosco. Deus nos visitou um dia e continua a nos visitar e nós nos colocamos em missão. Quem recebe o chamado, a visita do Senhor, também precisa fazer-se visita, entregar-se numa missão, levando o Cristo consigo. Todo vocacionado, todo aquele que é chamado, está grávido de Cristo. Nós, franciscanos e franciscanas seculares, que recebemos a vocação franciscana, devemos sempre levar conosco este questionamento. Como devo levar Cristo ao outro? Qual deve ser minha missão, não só na igreja, na paróquia, mas sobretudo na igreja através da ordem franciscana? A minha profissão franciscana é vivida nessa dimensão vocacional e missionária ou existencialmente e espiritualmente não a cultivo, não a exercito? Voltemos à contemplação desse mistério. Maria é uma adolescente, mas não ingênua, fraca, molenga. Maria é imaculada, forte em sua ternura, sólida em sua maturidade. Maria não é mimada, nem carente, nem muito menos medrosa, com uma personalidade que de tudo suspeita e sempre fica travada nos obstáculos. Não, Maria é livre, não tem pudor com ninguém. Busca primeiro o reino de Deus. Jesus aprendeu isso dela, que depois será objeto e pressuposto de suas pregações. O anjo deixa Maria e Maria vai imediatamente ajudar sua prima Isabel, já idosa, que está grávida. Para isso, Maria teve que andar a pé, mais ou menos 150 quilômetros, tendo que passar pela Samaria, região inóspita e perigosa para uma judia. Ficou 3 meses como empregada doméstica ajudando Isabel. Logo, Maria, já grávida de 3 meses de Jesus, fez o caminho de retorno, percorrendo uns 150 quilômetros. Nós dificilmente pensamos nisso, não é? É mais fácil pensar em Maria desencarnada, fora da história. Isabel reconhece a vida interior que Maria carrega como nova arca da aliança, como sacrário móvel. E assim confessa com a boca que não é digna de receber a visita da mãe do seu Senhor. Observem essa dialética de alegria e dor. No primeiro mistério, a Anunciação revela a alegria de ser amada por Deus visitá-la, dando a vocação de ser mãe de Deus. Mas isso implica também a dor de custodiar, de ter de guardar essa gravidez e a criança. Se não cuidar, pode abortar. Mas esse cuidado ou prudência não pode ser covardia diante da missão. Apesar de tudo e de todos os perigos, ela precisa ir até Isabel. Maria se responsabiliza por seu chamado. E por isso existe o segundo mistério, ou seja, a missão de levar Cristo, de ajudar quem precisa. A vida de muitos de nós encontra-se apenas a experiência do mistério da Anunciação. Mas por medo e falta de coragem de se integrar, de se entregar ou se responsabilizar com o chamado, fazemos ou somos, infelizmente, um aborto espiritual. Não é Deus, mas somos nós que deixamos de nos abrir à experiência dos outros mistérios. Não é sem razão que muitos de nós vivemos com um peso de uma tristeza existencial muito profunda em nossa alma, apesar até dos sucessos exteriores que possamos ter.
No mistério da visitação, tem a grande alegria de Isabel por receber Maria, por receber ajuda, mas também tem a alegria de Maria pelo modo como é recebida por Isabel, porque recebe uma confirmação da sua anunciação, da visita de Deus em Gabriel. Mas quase nunca meditamos na dificuldade de caminhar 150 quilômetros para chegar até Isabel, para servir nas necessidades domésticas e de retornar em mais 150 quilômetros grávida de 3 meses através de estradas e caminhos íngremes e perigosos. Maria é gigante na fé. Nos mistérios da alegria, como na nossa história vocacional, acontece a primazia da alegria, mas entrelaçada no sofrimento. Não é assim que acontece em nossa vida? No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus, o Natal. Não vou entrar muito na profundidade do exercício da oração mental, dos outros mistérios, para que essa meditação, vídeo e áudio, não fique muito longa, né, e cansativa. Apenas quero apontar essa dinâmica da alegria na dor, né, em todos os mistérios. Em todos os mistérios, estamos contemplando as alegrias de Maria. Mas essa alegria, enquanto vida enxertada na vida de Cristo, acontece em meio aos sofrimentos. No terceiro mistério, pois, temos o nascimento de Jesus. Normalmente, pensamos na alegria do Natal, Maria e José com o menino, o Messias, os anjos cantando. Nós, franciscanos, pensamos no presépio que Francisco fez em Grétio. Tudo certo. Mas não esqueçamos que Francisco, segundo as fontes franciscanas, fez o presépio vivo provocado por João, possivelmente nosso co-irmão franciscano secular. E o motivo foi que Francisco queria ver os apertos que passou a Sagrada Família. Busquemos então contemplar também os apertos, e não só uma alegria natalina falsa, privada da dor do nascimento. Ou melhor, faz parte da alegria natalina também passar pelos apertos. Pensemos na angústia de Maria, nas circunstâncias em que ela estava, para dar à luz. Pensemos em José tentando providenciar um local para Maria ter o menino e sem encontrar. Pensemos, a gente pode inclusive colocar a campanha da fraternidade desse ano sobre a moradia, né? Muito interessante, né? Como é angustiante isso, né? Pensemos na dimensão psicológica de Maria e José, pois talvez sintam que, apesar de toda a fidelidade, justo na hora decisiva, eles falharão com Deus. O que se passava na mente e coração de Maria e José? Nesse contexto, nessa situação, nessa hora decisiva, fico a rezar com Maria e José na estrebaria, junto aos animais. Cadê o arcanjo Gabriel nessa hora decisiva? Maria e José já não deram seu sim ao projeto de Deus? Não corresponderam ao chamado, à missão de custodiar e gerar o Filho de Deus? Cadê então o arcanjo Gabriel nessa hora decisiva em que a vida do Messias pode ser tirada? Às vezes, nos apertos da vida, nos dirigimos a Deus mais ou menos assim: por que não me ajudas? Por que tu te silencias? Mas, muitas vezes, é no silêncio que Deus fala. O Natal de nossa alma, gerar Cristo misticamente em nós e doá-los aos irmãos e irmãs, como Francisco escreve na carta aos nossos primeiros irmãos franciscanos seculares, acontece em meio a duras provas. E assim como o primeiro Natal aconteceu de noite, em meio à escuridão, também o Natal místico, o Natal de Cristo em nossa vida interior, realiza-se em meio à noite escura do Espírito.
mas a ajuda sempre vem. Na noite escura, tem estrelas que brilhando guiam. A noite natalina não é de completa escuridão. É uma noite estelar, uma noite luminosa. Assim entramos no quarto mistério, a adoração dos magos. Imaginemos o que se passou com Maria e José. Depois de todo o aperto, já experimentam a alegria de contemplar o rosto de Jesus, a face de Deus. De repente, experimentam a visita de pastores e dos reis magos vindos do Oriente. Os simples do povo e os reis, magos e intelectuais pagãos, conseguem ler os sinais do céu e da terra e chegam até Maria e José com o menino. Chegar ao menino nos braços de Maria e custodiado por São José é uma grandiosa e graciosa graça. Até agora, Maria e José experimentaram a rejeição de todos. Só encontraram um lugar na estrebaria junto aos animais, mas agora reis chegam para adorar o menino. Que alegria, que consolo! Mas também vão ter que ter a coragem e o desconforto para fugir para outro país, com outra língua, outra cultura e religião, para proteger o Filho de Deus. Cadê, em toda essa situação, o arcanjo Gabriel? Age indiretamente através de sonhos em José, mas não retira a dificuldade própria de toda e qualquer vida. José e Maria vão ter que fugir para o Egito e terão que enfrentar as dificuldades que aparecerão. Gabriel não vai fazer José e Maria desaparecer e de repente chegar no Egito, né? Uma espécie de bilocação. Não, vão ter que enfrentar o caminho da vida, como cada um de nós. Como Maria e José são gigantes na vida espiritual. E não obstante, muitas vezes não meditamos nesses e em outros detalhes. Chegamos ao quinto mistério da alegria de Nossa Senhora. Aqui, com Maria, contemplamos a alegria da manifestação da divindade de seu Filho no templo junto aos doutores. A alegria do reencontro de Jesus no templo, depois do sofrimento de 3 dias de busca. 3 dias buscando o Messias, o Filho de Deus, na angústia da possibilidade da perda de Jesus. Que terrível! Uma prefiguração do tríduo pascal. Que alegria quando viram e escutaram a voz de Jesus, presente no templo e ensinando aos doutores. Alegria e dor. Com mais precisão, alegria na dor. A vida de penitência é buscar a cada dia o Senhor. Nossa esperança é que a nossa busca de Deus, de ver a face do Senhor, já seja a antecipação de sua presença. É preciso buscar a Deus com vigor, como questão de vida ou morte, e não apenas nas horas vagas de vez em quando. Tendo a graça de chegar ao templo, de gozar da presença de Jesus, é preciso o trabalho de cultivar essa presença para não mais perdê-la. E, caso ocorra, com paciência e resolução, colocar-se na busca e só parar quando encontrar o nosso Jesus. No sexto mistério, contemplamos um novo reencontro com Jesus. Alegria e dor. É o que constitui toda e qualquer vida. Não mais por tê-lo perdido de vista, mas pela separação da cruz e da morte. E dor! E quantos sofrimentos para Maria em presenciar toda a paixão do Filho. E a dor, talvez maior ou mais intensa, de ter de viver a vida
sem a presença física de seu filho. E tudo faz lembrar de seu filho, do amado de seu coração. Que dor. Ela, sua mãe e primeira seguidora, que o carregava desde a anunciação, sentia mais do que qualquer discípulo o peso e dor dessa separação física. Na nossa história vocacional, experimentamos uma participação na cruz do Senhor. É difícil, duro e às vezes sem poder compreender ou explicar determinadas situações, né? Imaginemos, irmãos e irmãs, Maria, que carregava tudo isso em seu coração, de repente recebe a visita, não mais do arcanjo Gabriel, mas do próprio Deus através de seu filho ressuscitado. A vida que foi gestada nela e que a gerou antes dela gerá-la, venceu a dor e a morte. Que alegria em ver com seus próprios olhos a vida e a felicidade de seu filho. Ele vive verdadeiramente. Agora, sobretudo agora, tudo faz mais sentido ou recobra todo significado. Certamente Maria lembrou da visita de Gabriel na anunciação e da promessa, lembrou de toda a sua história vocacional entrelaçada com a vida de seu filho, do Filho de Deus. Lembrou, pois, dos mistérios de sua alegria. Maria, então, foi a primeira a rezar a sua coroa franciscana. Sigamos, pois, nossa mãe e concluamos a meditação do último, ou seja, do sétimo mistério de suas alegrias. Contemplamos, pois, a alegria do momento de sua assunção ao céu em corpo e alma. Depois de ver seu filho ressuscitado e ter experimentado uma grande alegria, Maria sentiu uma grande dor de não poder estar definitivamente com seu filho. Sua missão ainda não acabou. Precisa ser uma presença silenciosa e contemplativa para sustentar os discípulos, ou seja, a igreja primitiva, com orações e orientações. Segundo uma tradição espiritual antiga na ordem franciscana, Maria viveu 72 anos na Terra. Logo, a coroa franciscana, com seus 7 mistérios e as 2 Ave-Marias, após o credo, o Pai Nosso, totalizam exatamente 72 Ave-Marias. Uma Ave-Maria para cada ano de vida de Nossa Senhora. O símbolo é bonito e o sentido é espiritualmente profundo. Na Anunciação, a adolescente que, por se fazer serva, torna-se mãe do Salvador, aqui já idosa, após vários anos da morte e ressurreição de seu filho, ele a eleva assunta ao céu de corpo e alma, coroando-a como rainha dos anjos e dos santos. Encerramos, pois, a coroa franciscana, meditando no mistério da alegria da coroação de Nossa Senhora. E então, conforme já dito, rezamos a oração de São Francisco, saudação à bem-aventurada Virgem Maria e depois uma salve rainha, concluindo com um sinal da cruz. Você, meu irmão e irmã franciscana, vamos cotidianamente nos unir a todos os nossos irmãos e irmãs, beatos e santos, anônimos e reconhecidos pela Igreja, que agora ou no céu rezam a coroa franciscana para agradar nossa mãe e aprender desse exercício espiritual a serem autênticos filhos, vivendo a vida em Cristo, experimentando a alegria no Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Paz e bem a todos e a todas.